Olá, estamos ao vivo agora pela ABDEH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, e vamos começar mais uma live no dia de hoje. As nossas lives são sempre às quartas-feiras, sempre às 17 horas, e a gente vai hoje entrevistar uma pessoa muito importante para a gente, um ícone da ABDEH, o nosso conselheiro Flávio Bicalho. Flávio, eu vou até aceitar logo ele aqui. Flávio, já está entrando aí agora. Tudo bom, Flávio? Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Me ouve bem? Ouço, ótimo. E vocês, estão me ouvindo bem? Tudo bem, vou botar aqui no suporte. Todo mundo ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo aí direitinho? Aí todo mundo pode ir comentando aí se está ouvindo bem. Eu estava te apresentando aqui um pouquinho, mas vou falar aqui e depois você se complementa, né? Flávio é formado pela Universidade de Brasília, pela UNB, e é especialista em saúde coletiva, na vigilância sanitária também, em serviços de saúde. É nosso ex-presidente da BDH, foi nosso presidente de 2008 a 2011. Foi quando eu entrei na BDH, também terminando minha especialização lá na UFBA, com o Antônio Pedro, conheci Flávio, e foi quem me convidou para estar na BDH, então eu sou muito grata a você, Flávio. Também trabalhou no Ministério da Saúde, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, e foi um dos responsáveis, junto com Regina Barcelos, pela redação e pela coordenação da RDC 50 de 2002, a nossa norma, né, Flávio, que a gente utiliza como uma bíblia, né? Fica debaixo do braço ali e é fundamental para os EAS, que é a nossa vida, né? Os estabelecimentos de saúde. Esse teve a 1884 de 1994, né, que é a antecessora à RDC 50, né, que também eu, Regina e Maurício, né, é bom lembrar sempre do Maurício, coordenamos. Exatamente. Mas isso ainda e, por fim, terminando o currículo de Flávio, ele é professor e, para começar, é autor desse livro que eu trouxe aqui, que eu também adoro, que é a Arquitetura e Engenharia do Controle de Infecção. Então, para a gente começar mesmo, você podia complementar essa apresentação, Flávio, e falar um pouquinho sobre por que você escreveu esse livro, né, quem foi que te incentivou e qual a importância dele aí na sua história. Legal. Falou, Doris, obrigado aí pelos elogios, entre aspas, aí e tal. A Doris é muito querida, aí já é uma amiga da gente há muito tempo, né? Desde lá da Universidade da Bahia, lá, né? Que ela fez o curso, já conheço aí há algum tempo. Bom, esse tema, primeiramente, boa noite, antes que eu esqueça, né? Deixa eu dar uma boa noite, não, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Ainda são 5 horas, né? Aqui em Salvador ainda está clarinho ainda, também, apesar de nublado. Não, 5 horas, boa tarde ainda, né? Então, boa tarde para todo mundo, né? Bom, mas você me perguntava por que eu escrevi esse livro, né? Essa história vem de muito tempo até, né? Quando a gente começou a fazer a portaria 1884, né? Que antes existia a portaria 400 de 1977. Né, ficou durante muitos anos e tal, era a norma que regia as construções, né, os projetos da área de saúde. E quando a gente foi lá para essa área no Ministério da Saúde, né, eu e Regina, achamos por bem que já estava a ponto de revisar a portaria 400. Né, e começamos um trabalho que demorou aí quase uns 4 anos aproximadamente. Né, então, de 90 até 94. E naquela época a gente estava com muito aquele impacto da morte do Tancredo, né? Vocês sabem que, por incrível que pareça, o Ministério não tinha nenhum setor que tratava de controle de infecção. Imagina um negócio desse, né? O Ministério da Saúde relegava, vamos dizer assim, para o segundo plano essa questão de controle de infecção. E a gente achou por bem, né, que a nova norma trataria de um capítulo sobre esse assunto, né? A gente ainda não sabia como exatamente, e convidamos, na época, meus mestres, né? Jarbas Karma, né? O arquiteto Jarbas Karma, e o Domingos Fiorentini, que, além de arquiteto, ainda é médico. Tem maluco para tudo, né?
E aí contratamos eles para escrever um texto, né, que seria a base desse capítulo, exatamente essa questão de controle de infecção. E a partir daí eu me interessei muito pelo assunto e tal, fui escrevendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a Regina sempre ajudando, até que chegou aí em 2010, quase que por imposição da Flávia, minha chefe na época. Não, Flávia, você tem que publicar um livro. E aí, finalmente, Deu um empurrão. publiquei o livro em 2010, né? Agora em 2017 foi feita uma reedição. E eu estou até pensando agora, sei lá, vamos ver, né? Quem sabe, com essa história do Covid. Aproveitando esse momento, né, que a Tem gente... isso. Tem tanta novidade aí na área de saúde, mas a gente precisa deixar consolidar um pouco mais essas questões, né? Porque ainda tem muita coisa que ainda está no eu acho, né? Entendeu? Então a gente precisa consolidar um pouco mais para daí tratar, quem sabe, isso numa próxima revisão aí do livro aí. A área de saúde é uma área que vai evoluindo com a história, né? Vai evoluindo com os acontecimentos do meio ambiente, da humanidade. Então, é uma área que está sempre sendo revisada. Não existe verdade na área de saúde, né? Só existem alguns parâmetros, alguns conceitos. E aí eu queria que você trouxesse para a gente os conceitos principais, né? Que devem ser vistos nessa área de controle de infecção. Só para complementar o que você acabou de falar, a medicina trabalha com evidências, né? Sim. Então, são evidências científicas, que está em muito debate agora, né? Sem evidência científica, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum, né? E a arquitetura, até na área de saúde, principalmente, pegando esse gancho, a gente também se apropriou um pouco disso e trabalha com a arquitetura de evidências, né? Então, também todo conhecimento baseado em evidências, né? Bom, mas aí você me perguntava de alguns conceitos, né, na área de saúde. Talvez isso seja a coisa mais difícil para nós arquitetos, né? Porque a gente não tem na nossa faculdade, né? A gente conhece muito pouco de biologia, praticamente não trata mais disso, né? Esqueceu isso lá no segundo grau, né? É verdade. Quando a gente faz arquitetura ou engenharia, a gente praticamente deixa isso de lado, né? Então, tem algumas coisas que para a gente é bastante difícil, né? Mas eu queria começar, né, colocando que, primeira coisa, né, a gente ainda tem o costume de falar arquitetura hospitalar, né? E hoje o tema não é mais esse, né? É um pouco mais amplo, né? Arquitetura de sistemas de saúde, né? De serviços de saúde, melhor dizendo, né? E a infecção pode ocorrer não só dentro do hospital, né? Como pode ocorrer num posto de saúde, no centro de saúde ou até mesmo, eventualmente, na casa da gente, né? Como a gente tem visto. A gente tem falado também de pontos de atenção à saúde, né? Porque a saúde ela pode estar, por exemplo, num carro fazendo uma triagem na rua hoje, né? É um ponto de atenção à saúde, né? Exatamente. Então, as praças de saúde. Então, muitas vezes a gente, hoje o termo está bem mais amplo do que o estabelecimento, né? Com certeza, com certeza. Eu queria começar até para baixar a bola um pouquinho dos meus colegas arquitetos e engenheiros, né? Que esse problema de controle de infecção a gente não vai resolver só com questões de arquitetura, com soluções de arquitetura e de engenharia. Somente quando a gente junta os procedimentos da equipe de saúde, né? Os procedimentos dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, até mesmo da faxineira, né? Que, juntamente com as soluções de arquitetura e engenharia, que a gente vai chegar num bom resultado, né? De nada adianta, eu costumo dar sempre o exemplo seguinte, de nada adianta eu especificar e colocar lá na obra um lavatório, se a equipe de saúde não lava a mão. Então, o que adiantou? Então, tem que ser as duas coisas juntas, né? Então, cabe a nós, arquitetos e engenheiros, projetar e colocar o lavatório nos locais certos, em quantidade suficiente, e cabe à equipe de saúde, por sua vez, lavar as mãos, né? Porque senão não vai adiantar nada, né? Por incrível que pareça, a questão de lavagem das mãos começou com um médico, né? Samuel Weiss, né? Lá em 1800, e esqueci a data exata, mas enfim, né? Que ele percebeu que as parturientes morriam muito por conta porque os mesmos médicos que tratavam, que faziam os partos, né? Eram os mesmos que faziam biópsias e necrópsias em cadáveres. E, quando muito, lavava a mão com água, né? E ele percebeu, e era um grande número de fetos
de bebês e de mães que morriam após os partos. Então, ele começou a ver que isso aí tinha alguma coisa. Ele não sabia exatamente como que isso acontecia, mas ele teve a brilhante ideia de pedir para o pessoal lavar as mãos com água clorada, né? Pô, as mortes caíram acentuadamente, né? E a partir daí criou-se toda uma ciência, vamos dizer assim, de controle de infecção. Protocolo, né? Protocolos e tudo mais, né? Bom, então é sempre bom ver que a gente contribui, né? E essa foi a tônica do meu livro, né? O que a gente pode, o que nós, arquitetos e engenheiros, podemos fazer para contribuir nessa questão de controle de infecção? Com certeza a gente pode fazer muito, a começar por não atrapalhar, porque infelizmente tem alguns projetos que atrapalham bastante, né? Então, se a gente não atrapalhar, já é um bom começo. Mas, com certeza, dá para a gente fazer muitas coisas, né? E é isso que a gente vai tentar aqui passar para Até nessa você. questão que você fala do lavatório, a decisão de onde ele vai estar é fundamental, né? Se a gente coloca um lavatório na entrada do quarto e a gente visualiza ele de imediato quando entra, é muito mais fácil que a enfermagem, né, que a equipe de assistência lave as mãos do que estar com o lavatório no final do quarto, como a gente costuma ver, às vezes, em muitas unidades. Eu Então, dou a seguinte dica aí para os meus colegas arquitetos e engenheiros. Se coloque no papel do enfermeiro, principalmente. Né? Se você se colocar no papel do enfermeiro, você vai ver se você projetou bem o local do lavatório. Né? Porque o pobre coitado do enfermeiro que fica andando para lá, para cá, para lá, para cá e tal. Imagina ele no final do dia andando esse percurso todo para encontrar um lavatório. Né? Vai xingar o arquiteto quando o lavatório está lá no final do corredor, ele vai xingar o arquiteto todo dia, que foi desgraçado desse arquiteto que colocou esse lavatório lá no final, que eu tenho de andar até lá. Porque os enfermeiros, eles são bastante conscientes e realmente lavam a mão, mesmo que esteja longe do lavatório. Né? Bianca, aqui lá de Pernambuco, está dizendo que a gente tem que entender os processos, entender as atividades para depois projetar os ambientes. Né? Então, a primeira coisa que um arquiteto tem que fazer quando vai lidar com qualquer unidade é visitar, conhecer os processos, entender as atividades realizadas, para até entender se aquele ambiente precisa existir ou não, porque muitas vezes está lá na RDC, mas não precisa existir porque não existe atividade realizada na unidade, né? É essencial, né? Em qualquer edifício, ainda mais nos edifícios de saúde, mais do que nunca, é entender que atividades são feitas naquele espaço, né? Se você não entende quais são as atividades que são feitas ali, essa é uma das grandes dificuldades de projetar estabelecimento de saúde, né? Porque nós, arquitetos e engenheiros, desconhecemos muitas atividades médicas que são realizadas, né? Então, se você não conhece a atividade, não só conhecer a atividade, mas também como ela é feita, como ela é executada, né? Porque sem conhecer isso, como é que você vai projetar bem um espaço se eu não sei o que vai ser feito ali dentro, né? Então, eu preciso conhecer, de certa forma, a fundo, que atividade vai ser feita ali dentro e como essa atividade vai ser feita. Aí sim eu consigo projetar bem melhor, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Então, nós arquitetos e engenheiros, podemos ajudar muito no quê? Na questão de barreiras e uma série de coisas que a gente vai falar aí daqui a pouco aí com vocês aí, tá? Então, a gente podia falar de barreiras, assim, né? A gente tem falado muito nesse momento agora das adaptações do hospital para o Covid, né? Muitos hospitais criaram barreiras técnicas ou barreiras, né, físicas para poder fazer tanto no vestiário de barreira, novos vestiários de barreira, quanto para o isolamento né, do próprio quarto da UTI. Então, você podia dar uma definição para a gente de o que são barreiras, como é que são elas, quais são os tipos de barreira que a gente pode encontrar no estabelecimento de saúde? Tá, posso falar assim, com certeza. Eu queria só, antes disso, um pouquinho, falar de um outro conceito que eu acho que é importantíssimo, talvez. Eu combinei aí com a Doris, né? Que ela está ali com uma apresentação minha, e eu vou pedir, Doris, para você pegar, antes da gente começar a falar de barreiras propriamente dito, pegar aí na página 6, né? Existe um conceito, a Doris vai pegar ali e vai mostrar para vocês, que eu não tenho condição de mostrar, a Doris tem condição de mostrar aí para vocês. Na página eu vou inverter 6, aqui minha tela e vou mostrar para vocês. Espera aí. Tá. Então, esse conceito que a Doris está colocando aí, né,
talvez seja um dos mais importantes para a gente deixar de fazer muita bobagem que a gente faz aí no nosso estabelecimento de saúde, gastar dinheiro à toa e tudo mais, né? E esse conceito está lá na RDC 50 de 2002, né? Quando a gente fala RDC 50, é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, porque para a gente que é arquiteto aqui já tá, quando falar RDC 50, todo mundo já sabe do que se trata. Então, diz aí, né? A melhor prevenção de infecção de serviço de saúde é tratar os elementos contaminados na fonte. O que quer dizer isso, né? Vamos imaginar um centro cirúrgico, né? Um centro cirúrgico ele vai gerar uma série de materiais contaminados, certo? Então, a gente tem que tratar aquilo na fonte, ou seja, dentro da própria sala. Vai colocar os materiais contaminados dentro de um saco, vai fechar esse saco, né? Existe norma da BNT para esse saco e tudo mais, né? Vai colocar dentro do rampa, um rampa com tampa. Rampa é aquele espécie de carrinho, né? Geralmente plástico, melhor para poder fazer a higienização. E vai colocar dentro do rampa e, a partir desse momento, ele vai poder circular para qualquer local, sem maiores problemas, né? Então, porque ou você acha que uma bactéria ou um vírus vai abrir o saco, levantar a tampa do hamper, sair voando e pousar numa ferida operatória. Não, isso é muito interessante, né? Porque a gente fica muito angustiado com o entendimento da bactéria, do vírus, né? E essa pode visão... Pode tirar Pode tirar? aí. Tá. Pode tirar aí. E voltar aí para ver seu rosto, que é muito melhor. Pronto. Mas pode, qualquer coisa vai pedindo aí que eu vou botando aqui. Isso, então a gente fica muitas vezes, como você falou aí a palavra certa, talvez, angustiado no nosso projeto em querer resolver, né, uma série de questões, quando, na realidade, mais uma vez, é o procedimento junto com a solução de arquitetura e de engenharia, né? Então, uma coisa não funciona sem a outra, né? Mas vamos já, então, falar de algumas Vamos coisas para de as barreiras físicas. barreiras, né? E aí, eu queria até começar um pouco... você falou aí de centro cirúrgico, fui eu, né? Já nem me lembro mais, né? A gente tem barreiras em diversos momentos, vamos dizer assim, em diversas áreas de um estabelecimento de saúde, né? Para que serve essa barreira? No nosso caso específico, existem barreiras invisíveis, mas existem barreiras realmente físicas. Quando eu falo de barreiras físicas, as barreiras que a gente trata na arquitetura de engenharia são barreiras físicas realmente. Ou seja, é uma parede separando uma coisa de outra e tal, né? Alguma coisa nesse sentido. Não são equipamentos que separam um local de outro, né? Então, por exemplo, no centro cirúrgico, para você adentrar no centro cirúrgico, você tem o que a gente chama de vestiário de barreira, né? Para que serve essas barreiras? Para você minimizar o acesso de micro-organismos de uma área considerada suja, entre aspas, né, para uma área considerada limpa, né? Então, com isso, você evita que um vírus, por exemplo, pegue carona, aí sim, no particulado, que pode estar em suspensão no ar, né? E seja transferido. É o caso de uma lavanderia, né? Uma lavanderia na área de saúde, ela tem uma barreira entre a área suja e a área limpa, certo? E as máquinas de lavar ficam exatamente no meio dessa parede que separa a área suja da área limpa. Essa máquina de lavar, diferentemente da lavanderia da casa da gente ou de qualquer outra lavanderia, ela tem duas portas. Uma porta você coloca a roupa suja e depois, quando a roupa é lavada, você retira do outro lado a roupa limpa do outro lado. Para que isso? Porque senão, você já sacudiu uma roupa perante uma luz, não sobe aquelas felpazinhas, muitas vezes, principalmente roupa de algodão. Então, imagina uma felpazinha daquela, né? Eu vou falar algumas coisas aqui que já está ficando perto do jantar, né? Imagina suja de sangue, de secreções, de pus, das coisas mais variadas possível que vem numa roupa. Então, ela pode sim pegar o vírus ou a bactéria, pode pegar carona com a felpa dessa e via que você acabou de lavar. Então, é importante essa barreira, né? Por isso que é importante essa barreira. E assim vai, né? A gente tem vários outros tipos de barreira. Caixas de passagem, né? Quando você quer, por exemplo, numa área de produção de quimioterápicos ou de nutrição parenteral, que você precisa de uma área bastante... O Flávio, você fala interessante quando você fala da área da lavanderia, é que a gente tem na lavanderia, inclusive, áreas críticas, áreas semicríticas, né? E áreas não críticas. Então, é interessante isso, porque as pessoas acham que a parte da lavanderia é um local que não é importante se preocupar, ou é um local que é sujo, e, na verdade, é uma área importantíssima
no controle de infecção, né? Talvez a área mais crítica dentro do hospital seja exatamente a área de recepção de roupa suja. Exatamente. E aí, crítica pelo potencial de contaminação que ela oferece, né? Através da roupa, junto com a roupa, eu vou falar coisas aqui que tudo isso eu já vi. Junto com a roupa vem bisturi. Pode falar, fale. Vem bisturi, vem feto, vem tampa de vaso sanitário, sapato. Imagine. Tudo isso eu já vi, tá? Mas vem aos montes. Né? Então, você imagina o perigo dessa área, né, que está vindo todo esse material com sujo de sangue, fezes, o que você não possa imaginar, né? E isso fica, imagina o ar dessa sala, né? Então, ele é bastante perigoso, vamos dizer assim, essa sala é bastante perigosa do ponto de vista do potencial de contaminação que ela tem. Mas aproveitando o embalo que você falou de áreas críticas e não críticas, eu queria até dar um outro conceito aí para os meus colegas arquitetos, né? E até vou contar uma espécie de uma piadazinha, né? O pessoal costuma me perguntar assim, Flávio, qual é o melhor piso para o hospital? Aí eu, de brincadeira, eu falo assim, tapete. Pô, mas tapete no hospital? Você não me perguntou para que área que é, ou você acha que eu vou botar um piso só para todo o hospital? Lógico que não, né? Não, dentro do hospital, ou dentro de um centro de saúde, ou de uma clínica, a gente tem áreas, como você acabou de falar muito bem, a gente tem áreas críticas, tem áreas semicríticas e tem áreas não críticas. Ah, mas o que é isso? Vamos dar um exemplo, então, voltando ao centro cirúrgico, eu acho que talvez fique mais claro para as pessoas. Aí o pessoal pergunta, Flávio, e aí, para o centro cirúrgico, qual é o melhor piso? Ah, tapete. Bom, mas você vai botar um tapete no centro cirúrgico? Lá não tem uma secretaria? Não tem uma sala de... Então, mesmo no centro cirúrgico, que é uma área para a gente tão mais Exato, né? preocupante, existem áreas críticas, semicríticas e não críticas, né? Assim. Exatamente. Então, no centro cirúrgico, você tem uma secretaria que trata de problemas administrativos, que muitas vezes a sua porta dá até para fora do centro cirúrgico, né? Então, poderia até, eventualmente, colocar um tapete ali sem problema algum. Agora, é lógico que eu não vou botar um tapete na sala de cirurgia, né? Então, ali já merece um outro tipo de piso, né? Por exemplo, né? E assim como no corredor, então, vamos dizer, a área da secretaria seria uma não crítica, a sala de cirurgia uma área crítica e um corredor seria uma área semicrítica, né? E, consequentemente, o sistema de climatização, só para complementar, o sistema de climatização também tem de atender essa questão, né? A climatização, o ar-condicionado da sala de cirurgia é de um jeito, do corredor é de outro e da secretaria é outro, né? Então a gente não pode ser simplista e querer tratar as coisas todas de uma única forma. Cada coisa é de um jeito, né? Tem algumas perguntas aqui. Primeiro, é muito comum as pessoas ligarem para os arquitetos que trabalham na área de saúde e perguntarem qual é o material mais adequado, né? Muita gente me liga qual é o material para um centro cirúrgico, qual é o material para um laboratório. E eu queria que você desse a dica aí. Quando a RDC 50 foi pensada, ela criou esses conceitos de área crítica, semicrítica e não crítica, ela já nos deu um mecanismo, uma metodologia de escolher os materiais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que tem a ver as áreas críticas, semicríticas e não críticas com a escolha dos materiais para cada ambiente. Tem tudo a ver, né? Como você está colocando, né? Então, para a área crítica, eu vou escolher um tipo de material, né? Para a área não crítica, o outro, para a área semicrítica, o outro, né? E mesmo assim, imagina você como arquiteto que está especificando os vários materiais. Você tem N variáveis que você tem que levar em consideração. Uma coisa é questão de beleza, outra coisa é questão de custo, outra coisa é durabilidade, outra coisa, né? Facilidade de limpeza, né? Exatamente, são várias as variáveis. E tem a nossa variável aí, que é controle de infecção, né? Ou de contaminação de superfícies, né? Então, às vezes, o material é muito interessante para uma sala de cirurgia, mas do ponto de vista do aspecto de beleza, ele é muito feioso, vamos dizer assim. Mas não é o que interessa na sala de cirurgia. Na sala de cirurgia, eu estou mais preocupado com a possibilidade de fazer uma higienização melhor possível, né? Então, tem materiais apropriados para isso, assim como
como eu posso botar na recepção outro material completamente diferente, né? E sobre cores, Flávio? Muita gente pergunta, né? Pode cores escuras, pode cores claras? A RDC recomenda alguma coisa? O que você podia comentar para a gente sobre isso? Mas só voltando um pouquinho a pergunta, só para complementar um pouquinho mais a resposta aí, tá? Então, a RDC 50, ela dá uma dica grande, vamos dizer assim, do ponto de vista de como você escolher materiais numa área crítica, principalmente. Então, você já deve ter ouvido falar, né, que o homem vira e mexe, fica procurando se tem água em Marte, né, alguma coisa assim, né? Por que isso? Porque só existe vida se existir água, pelo menos vida como a gente conhece até hoje a vida, né? Sem água não existe vida. Então, a própria RDC 50 estabelece que para as áreas críticas, os materiais não devem absorver mais do que 4% de água, certo? Por quê? Porque abaixo de 4% de água, praticamente, nenhum micro-organismo consegue sobreviver. Então, se a gente especifica materiais que não absorvam mais do que isso, eu já estou praticamente quase que isentando aquela superfície de proliferação de fungos ou qualquer coisa que o valha, né? Então, vai ser muito difícil algum micro-organismo conseguir permanecer muito tempo naquela superfície porque não absorveu água, né? Oi, isso mas aí você traz, sobre cores. Isso que você fala, eu assisti na sua aula, né, no YouTube, o canal do YouTube da BDH, que é a BDH Brasil. Tem lá a aula de professor Flávio Vicário, nosso amigo, e eu assisti a aula e eu fiquei assim, encantada com essa informação, porque a gente sabia que era 4%, né? Assim, mas eu não sabia de onde, né? Da onde veio essa história, por que foi pensado isso. E aí foi muito legal quando você falou ali na aula, e aí eu já anotei isso para poder levar essa informação adiante para o nosso cliente, né? Lógico, esse número é assim, meio. Não é um número totalmente exato, né? Mas é mais ou menos por aí. Né? Na época, quando a gente colocou isso, a gente consultou, lógico, vários especialistas e publicações, mais ou menos em torno de 4%, abaixo de 4%, dificilmente. E eu acho interessante você ver como é que a gente faz uma legislação e depois a indústria corre atrás. Né? Naquele tempo, quando a gente fez, isso aí já é da 1884, 1994, né? Os folhetos de materiais, né, os folders, praticamente não tinha informação sobre a absorção de água. E hoje é praticamente obrigatório, todo folheto tem informação de um índice de absorção de água. Né? Talvez até a gente tenha influenciado um pouquinho nisso, né? Não sei. Com certeza. Então, na verdade, assim, como você fala, o material também é importante verificar a absorção dele para a criticidade do ambiente, né? O ambiente crítico. Com certeza. Mais importante ainda também é saber como esse ambiente vai ser, como essa superfície vai ser higienizada. Existe um manual da Anvisa, né, de processamento de artigos e superfícies, que é bem interessante, né? Os arquitetos e engenheiros olharem, né? Porque lá diz como é que a superfície vai ser higienizada. Sabendo como ela vai ser higienizada, você pode especificar melhor o material para ver se ele resiste àquele produto de higienização, né? São coisas que poucos arquitetos observa. E aí depois o material estraga, né, porque passou um determinado produto de limpeza que estraga o material. Mas voltando às cores. Só perguntar aqui, uma dúvida aqui de uma pessoa que está assistindo. Das cores. Marli está perguntando aqui se os fluxos diferentes de materiais sujos e limpos, como eram feitos antigamente, não seriam mais eficientes no controle de infecção. Deixa eu só, porque senão a pessoa ficou sem a resposta das cores, né? Vá. Das cores, é verdade, das cores. Essa pergunta é de meu sócio. Ele quer botar preto. Eu falo, não pode, não bote preto. Depois você vai apanhar dele, né? Não, é o seguinte, diferentemente muitas vezes da casa da gente, onde a gente bota lá um begezinho, porque quer esconder até a sujeira, né? Quer que a sujeira não apareça muito, né? Então aqui é o contrário, né? Aqui a gente quer que a sujeira apareça, né? Chega ao ponto da rede SARA de hospitais, né? Quem já foi lá já deve ter observado. Na entrada da rede SARA, eles colocam uma espécie de uma toalha, né, branca que fica trocando aquilo ali praticamente a cada meia hora. Ou seja, quase que para mostrar assim, olha, a partir daqui vocês estão entrando numa área de saúde e tudo mais, e o branco, para quê? Para sujar mesmo, para ver que toda hora está suja e a faxineira de toda hora está trocando aquele pano.
Então, diferentemente da casa da gente, onde muitas vezes a gente coloca um bege, bege talvez seja a pior cor que tem na área de saúde, bege e cinza. Por quê? Porque são as cores que mais escondem a sujeira, né? E aqui a gente quer justamente ao contrário, né? E nesse aspecto, é lógico que o branco, né, que por sinal não é cor, é uma coloração, né, porque branco é a ausência de cores, né? Ele, lógico que o branco é o que mostra mais todas as coisas. Mas o preto que você acabou de falar não é ruim, não, tá? Então descreva sobre isso, desculpa. Eu colocaria até em segundo lugar o preto. Você já viu roupa preta? Você já viu carro preto? É, Carro preto não fica toda hora. mostra tudo, né? A roupa Roupa, preta caiu uma coisa, parece logo a sujeira. a roupa O preta branco suja e o preto mostra a sujeira. mostra mais, mostra mais. Então, o preto também. Tanto é que tem várias salas de cirurgias com piso preto, até por causa do carvão acetileno, né? Então, que é aquela questão de piso. Oh, meu Deus, faltou. Condutivo. Piso condutivo, obrigado, obrigado. Piso condutivo, né, e tudo mais. Então, por causa do carvão acetileno, é uma forma de fazer piso condutivo e tudo mais. Então, muitos pisos de sala de cirurgia até são pretos e não é tão ruim, não. É lógico que o branco, Olha que interessante a gente está ouvindo hoje. né, mas o branco, com certeza, ele evidencia mais, né, não tem a dúvida. Mas entre um preto e um bege, eu optaria pelo preto, com certeza, né. Muito legal. Quebrando paradigmas. E agora a resposta de Marli, sobre os fluxos. Até bancadas, muitas vezes, de laboratório, porque o branco, o que acontece? O branco bate a luz e reflete nos olhos da gente, e muitas vezes fica muito cansativo. Né? É E verdade. o preto como são todas as cores juntas, né? Também não é uma cor, é uma coloração, ele absorve a luz e isso faz com que você fique menos cansado e também aparece bastante a sujeira, né? Então, às vezes, a gente coloca preto também em bancadas por conta disso, né? Mas voltando aí, qual é a pergunta que eu já me esqueci? A próxima pergunta é se os fluxos diferentes de materiais sujos e limpos, como antigamente, não seria mais eficiente no controle de infecção. Olha, pegando até aquele conceito que eu acabei de botar aí, né, da RDC 50, né, que é a melhor prevenção de serviços de saúde, né, de infecção de serviço de saúde, é tratar os elementos contaminados na fonte, né? E aí, até complementando, não sei se vocês acabaram de ver a frase, né, que eu não li, né, mas eu vou ler aqui agora, então, para vocês. O transporte de material contaminado, se acondicionado dentro da técnica adequada, pode ser realizado através de qualquer ambiente, cruzar com material sujo e limpo, sem risco algum. Gente, porque é o seguinte, é aquilo, você tem de conter esse material. A partir do momento que ele está contido de forma segura, não tem problema você cruzar uma coisa limpa com uma coisa suja. Porque se você não cruzar na porta da sala de cirurgia, você vai cruzar na saída do centro cirúrgico. Se você não cruzar na saída do centro cirúrgico, você vai cruzar no elevador. Se você não cruzar no elevador, em algum momento esse material vai cruzar. Ou você consegue fazer igual a linha de ônibus dessa daí de... Como é que chama isso? BR, não sei o quê. Esses ônibus que tem uma linha exclusiva, você não consegue fazer isso, né? Que vai da sala de cirurgia, por exemplo, né? E são vários, né? Eu estou falando toda hora da sala de cirurgia, já que a gente pegou o exemplo do centro cirúrgico, que vai da sala de cirurgia até o abrigo de resíduos. Você não consegue fazer isso, né? E ele passar incólume em tudo quanto é lugar. Então, você tem de acondicionar de uma forma segura. Portanto, se acondicionar de uma forma segura, não tem problema cruzar com coisa. Estou falando isso por quê? Porque ela perguntou se circulações sujas e limpas, né? Se eu entendi isso, né? Então, isso hoje, na própria RDC 50, está lá escrito, é medida dispensável, né? Você pode até fazer, assim como os hotéis, por exemplo, têm toda uma circulação de serviço, né, que muitas vezes a gente gosta de nem ver. Por uma questão administrativa, não tem problema, você até organiza fluxos e tal, mas não por uma questão de controle de infecção. Na questão de controle de infecção, você tem que conter o material, né, seja a comida que vai de uma forma segura e tal, para ela não se contaminar, ou seja o material, sei lá, o resto de uma biópsia e tudo mais, de uma forma contida para não contaminar, né? Um não se contaminar e o outro não contaminar as outras coisas. Então, se acondicionar de uma forma segura, não tem problema nenhum cruzar uma coisa com outra, né? Maravilha. Não sei se né? Eu acho que respondeu. Você, além das atividades, dos procedimentos que a gente tem que entender, a gente tem que entender o descarte do resíduo, né?
Então, como ele vai ser acondicionado e como ele vai caminhar por dentro da unidade. E aí, a gente, arquiteto, entendendo disso, a gente pode criar maneiras de não cruzar os fluxos, né? Do limpo, do sujo, através do acondicionamento. Vamos entender uma coisa, o seguinte, uma coisa é controle de contaminação, controle de infecção, outra coisa é administrativa. Não estou dizendo que você aí pode bagunçar tudo, não, nada disso, né? Por exemplo, os fluxos são importantíssimos no CME, né? Numa lavanderia. Então, você tem um fluxo de trabalho ali, né? Que a roupa entra suja, faz não sei o quê, tem todo um fluxo que, se você olhar simplesmente quais são os ambientes necessários no CME ou na lavanderia, na RDC 50, e colocar isso de uma forma bagunçada, que não obedeça o fluxo daquela unidade, né? Você pode chegar até no momento e pensar assim, e agora? Esse material está esterilizado ou está desinfectado? E aí, como é que eu vou saber? Então, cabe ao arquiteto, né, projetar esses ambientes de uma forma que obedeça ao fluxo daquela unidade, né? Isso vai facilitar bastante, evitar erros, ou até, eventualmente, que não é muito bom, né, mas vai até, eventualmente, diminuir pessoas trabalhando ali dentro, né? Consequentemente, emprego, mas é mais um exemplo de que é o tema da nossa live, né? Como a arquitetura e a engenharia podem ajudar ali no processo. Então, se a gente cria um fluxo correto e os zoneamentos dos ambientes corretos, a gente vai estar ajudando no fluxo, né? Mesmo que possa estar tudo no ambiente só. Você vai estar diminuindo pessoal, você vai estar diminuindo circulações, enfim, melhorando bastante o custo. E, gente, construir um hospital é um negócio muito caro, mas manter é muito mais caro ainda, né? Com certeza. E a gente tem a Santa Casa de Santos, que ela existe desde 1532, se não me falha a memória. Você imagina, desde 1532 está lá funcionando até hoje. A Santa Casa de Saúde de Santos. Então, você imagina, faz 500 anos que tem um hospital funcionando. Então, se você teve um erro lá no começo, esse erro perdura durante 500 anos. Com certeza. E aí você está elevando... A nossa responsabilidade enquanto arquitetos, né? Muito, engenheiros, projetistas. Se a gente, que eu falo assim, que se você é arquiteto, engenheiro, vai projetar um hospital e você não conhece esse hospital, você deve buscar, né, ter ao seu lado consultores, você ter ao seu lado pessoas que entendam e reunir toda a equipe multidisciplinar, porque não é algo que a gente possa fazer sozinho, né? Ou mesmo os arquitetos têm anos de experiência, os protocolos mudam, e como a gente está vendo agora, né? A gente está vendo uma revisão grande nos estabelecimentos de saúde, e toda essa questão que a gente está vivendo agora com a pandemia demonstra que muitos processos, alguns hospitais foram adequados rapidamente, porque eles tinham áreas flexíveis, tinham pulmões para poder se adequar, e outros estão sofrendo muito porque já eram no limite da sua estrutura física, eram completamente fora de norma. Então, mais uma vez, demonstra como a gente deve estar dentro das normas quando projeta e entendendo dos processos, né, Flávio? Com certeza, né? Flexibilidade aí, né? Aqueles conceitos que a gente fala muito, né? De flexibilidade, expansibilidade, né? Então, eles são essenciais num projeto porque a gente sabe que vão ser construções que vão perdurar durante anos e anos e anos, né? Então, um bom projeto, ele tem de prever essa questão da flexibilidade para abarcar novas tecnologias, né? Novas situações que aparecem a todo momento, né? Agora a gente está vivendo uma dessas aí, como você falou, bem, né? Então, os hospitais, enfim, né? Estão tendo que se adaptar a uma nova demanda, né? Graças a Deus, até no Brasil, a gente não estava tão mal de UTI, de leito de UTI. Talvez até por uma razão não muito boa, né? Pelo menos por os pacientes. Talvez por uma falha na prevenção, né? Mas eu queria falar uma outra coisa. É porque a gente sabe aqui entre nós que ninguém nos ouça, né? Que ninguém nos ouça, só nós dois aqui. Sim. UTI dá dinheiro, né? Então, graças a Deus, a gente até tinha leito de UTI. Não vou dizer que essa é a única razão, lógico que não, né? Seria como é que eu ia falar? Leviano. Leviano, exato. Você pegou a palavra certa. Leviano da minha parte. Mas, com certeza, é lógico que o hospital tem que sobreviver, né? Então, busca-se unidades que tenham uma rentabilidade boa até para cobrir outras que muitas vezes dão prejuízo, né?
e tal. Então, graças a Deus, a gente estava com um número de leitos bastante razoável. Foram construídos vários leitos de UTI ao longo dos últimos anos e a gente estava com um número de leitos até razoável, né? Não, isso que Então, você fala, eu me lembro da fala de Brois, né? Que o Brois sempre fala que a gente tem que entender do negócio da saúde. Né? Entender que não é só planta, não é só fluxo e zoneamento, mas a gente tem que entender tudo que está por trás do negócio do nosso cliente, seja ele público ou privado, né? Se é público, não pode dar prejuízo. Se é privado, tem que dar lucro, né? Então, a gente entender disso eu acho é até fundamental. acho que o público também devia dar lucro também. Dá Né? lucro, é. Bom, né? Bom, não é ruim, Seria. é sempre bom. Principalmente para os pobres coitados dos diretores ter um caixa lá para estar fazendo algumas coisas que são essenciais no dia a dia. Né? Mas Tem eu uma... queria, se me permite, eu queria voltar no outro assunto que eu me lembrei aqui agora, que talvez seja interessante, né? Que a gente falou aqui de esterilização, desinfecção. Será que os arquitetos sabem qual é a diferença de uma higienização para uma desinfecção, para uma esterilização? Né? E eu acho que poucos sabem, poucos não, mas eu acredito que tem muitos que não sabem bem a diferença disso. E imagina que tudo quanto é material dentro de um hospital, de uma clínica, tem que ser esterilizado. Não é isso que acontece, né? A maioria das coisas dentro do hospital não são estéreis e nem precisa, né? E nem precisa disso. Então, uma higienização, que é a retirada da sujidade grossa, que a gente fala, aquilo que a gente vê aparentemente, né? Já resolve quase 90%, tá, dos problemas. É aquilo que os médicos estão falando agora todo dia aí, lava bem as mãos, né? Melhor até do que o álcool gel, né? Melhor do que o álcool gel é lavar as mãos, né? Porque o álcool gel, se você não lavou as mãos, você está impregnado sua mão de gordura. E o álcool gel não vai nem penetrar muito bem na tua pele para fazer uma boa higienização, né? Bom, então, fazendo uma higienização, que é a retirada da sujidade grossa, você pode ter, no momento seguinte, de fazer uma outra coisa, que é o que a gente chama de desinfecção. O que vem a ser uma desinfecção? É você matar a bicharada toda, né? Exceto uns micro-organismos que chama esporos, os esporulados. Esse você só consegue eliminar quando você esteriliza, né? Então, são pouquíssimas coisas que precisam ser realmente esterilizadas. Né? É o caso de um bisturi, por exemplo, né? Um campo cirúrgico. Você sabia? Eu não sei se as pessoas sabem. A roupa que um cirurgião veste, ela não é estéril. Muitas vezes não é nem desinfectada. Né? Ela sai da lavanderia simplesmente bem lavada e o médico vai colocar somente aquele capote. É mesmo? Aí eu achava que todas passavam pela autoclave. Não, de jeito nenhum. Só aquele capote que ele bota por último que é esterilizado. Mesmo assim, no momento que você abre, por isso que deixa para abrir no último momento. No momento que você abre, você tocou, você acabou com a esterilidade daquele coisa, né? Porque a partir dali já começa a ter uma proliferação, uma infecção, entre aspas, uma contaminação de alguns micro-organismos, né? Então, não é, né? Tá? Então, agora é lógico, como eu acabei de falar, um bisturi, uma pinça, aqueles materiais todos, tanto é que se deixa para abrir exatamente no momento antes do uso, né? Para manter a esterilidade, né? E tudo mais. Né? E com isso, esses conceitos são interessantes, porque a gente começa a perder o medo e achar que tudo tem que ser estéril. Eu vejo muitas pessoas falando, esse ambiente é estéril. Olha, você tornar um ambiente estéril é a coisa mais difícil do mundo, né? São pouquíssimos ambientes, por isso que a gente tem as capelas de fluxo, as cabines de segurança biológica, naquele ambiente ali, mesmo assim você tem que fazer uma série de testes para ver se aquele ambiente lá dentro realmente está estéril, porque muitas vezes não está, né? Até mesmo porque as pessoas não sabem utilizar aquele equipamento de uma forma adequada, coloca a mão, criando turbulência, e com isso essa turbulência pode estar ali fazendo com que micro-organismos entrem dentro daquele campo que deveria, teoricamente, ser estéril. Mas esse é um papo mais complexo e aí fica difícil aqui demonstrar. Então, você falou de lavagem, desinfecção e esterilização. Exatamente. Higienização ou lavagem, desinfecção, e o terceiro item seria a esterilização. Né? Lembrando que esterilização são poucas as coisas. Né? Tá? Uma boa lavagem de água e sabão resolve praticamente todos os problemas. Né? Perfeito.
Flávio, tem aqui algumas perguntas. A gente tem 10 minutos agora para poder falar algumas coisas finais e responder algumas perguntas, né? Eu vou voltar aqui. A gente tem uma enfermeira aqui, que seja muito bem-vinda, a gente fica feliz. Kátia, né? Eu acho que Kátia que é enfermeira. A gente fica muito feliz quando a gente tem enfermeiras e outros profissionais, porque a BDH é multidisciplinar. Então, quanto mais... projeto pessoal de enfermagem, né? Principalmente, né? As enfermeiras são as nossas guias dentro do hospital, né, Flávio? Com certeza. Então, ela está falando aqui que gostando muito da sua fala, que se preocupa muito com essa questão da higienização. A gente tem aqui uma pessoa perguntando primeiro pedindo para você repetir o nome do manual que você falou, da Anvisa. Processamento de artigos e superfícies da Anvisa. Se não é exatamente esse nome, é muito parecido. Eu aqui agora não tenho... processamento de artigos e superfícies de 2010, se eu não me engano. Já teve um outro anterior, há mais tempo, mas 2010 que eu acho que saiu o último, se não me falha a memória. Mas só entrar lá na página da Anvisa que vocês vão ver. Fumil também aqui está prestigiando a nossa live. Ele falou aqui, muitos hospitais gastam fortunas sem necessidades para construir corredores duplos, para separar material sujo de limpos, também com novos elevadores. Não, então a gente já desmistificou aqui que não precisa, né? A gente acabou de falar isso, né? Você pode estabelecer horários, por exemplo, para descer coisa nos elevadores, né? Em uma hora, é lógico. Gente, a gente tem de minimizar o risco, né? Talvez a gente não consiga risco zero, porque isso, se eu falar isso, até os estatísticos vão me bater, né? Porque risco zero, eles acham que não existe, né? Você pode chegar próximo de zero ou prevenir os riscos, né? Mas, enfim, na medida que você puder minimizar, então às vezes só tem um elevador, né? E você precisa subir coisas limpas e descer coisas sujas, por exemplo, né? Então você faz isso em horários distintos, para evitar, sei lá, de um acidente que tropeçou, coisa, né? Mas, de qualquer forma, contido de uma forma segura, não tem problema, né? O elevador é uma preocupação também, né, Flávio, nos hospitais, a questão do efeito êmbolo, né, que você mesmo falava para a gente lá na UFBA, né, que era a questão de homogeneizar a flora bacteriana do hospital, de você sobe e desce. Também uma dica seria o quê? Não colocar uma anticâmara na porta do elevador para evitar, não deixar o elevador abrindo direto para as unidades. Qual é a dica que você tem aí em relação aos elevadores? Não, isso aí eu preciso explicar uma outra coisa antes, né? O tempo já está ficando curto aí, né? Mas dá tempo, pode explicar, tem 10 minutinhos. É questão de pressão positiva e pressão negativa, né? O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? Então, a gente trabalha, dentre as várias coisas que tem de ser pensada no projeto de climatização, uma das mais importantes, pelo menos do ponto de vista do controle de infecção ou de contaminação, é a questão de pressão positiva ou negativa, né? O que vem a ser pressão positiva ou negativa? Pressão positiva, vamos lá. Se você tem um insuflamento, né? O ar fica insuflando mais do que a exaustão, porque todo sistema de ar ele trabalha com insuflamento e com exaustão, certo? Então, você insufla o ar e retira aquele ar do ambiente, né? E quando você insufla, geralmente você pega um ar externo também para ter uma troca de ar, né? Bem rapidinho assim, só para o pessoal entender mais ou menos. Então, quando você tem um insuflamento maior do que a exaustão, isso é pressão positiva. Por exemplo, mais uma vez, vamos lá no nosso exemplo da sala de cirurgia. Então, geralmente, a gente quer ali o quê? Uma pressão positiva. Por quê? A gente não quer que o ar de fora da sala de cirurgia entre para essa sala e possa contaminar essa sala, certo? Isto é, cirurgias limpas, né? Tá? Então, você cria o quê? Uma pressão positiva. É o ar insuflando de tal forma que, mesmo eventualmente, se você deixar até a porta aberta da sala de cirurgia, o ar do corredor não vai entrar nessa sala, porque a pressão é tão grande que o ar só vai sair. Certo? Pressão positiva, entendeu, né? Pressão negativa. Lembra da nossa sala de... Qual era o que eu falei? A sala mais contaminada, né? A sala lá de recepção de roupa suja, né? Da lavanderia. Então, o que você quer? Você não quer que o ar daquela sala saia e contamine ambientes que estão ali por perto, certo? Então, eu crio o quê? Uma pressão negativa. Ou seja, o ar do corredor pode até entrar nessa sala, mas o ar dessa sala não vai sair. Então, eu faço uma exaustão. Bem maior do que o insuflamento. Isso é o que a gente chama de pressão negativa, tá? E no caso, voltando lá, dos elevadores,
O elevador, quando está descendo, ele cria o quê? Uma pressão positiva, ele está empurrando o ar e eu posso estar jogando esse ar num ambiente que eu não quero. Por isso que na rede DC50 é proibido, por exemplo, um monta-cargas abrir diretamente numa sala de cirurgia. Por quê? Porque através do posto do monta-carga, que é um elevadorzinho, né, eu posso estar jogando o ar, imagina o ar de um posto de elevador, totalmente contaminado, né, totalmente sujo. Eu posso estar jogando diretamente numa sala de cirurgia, por exemplo, se eu abrir diretamente. Por sinal, eu vejo muito isso nesses filmes americanos, onde tem lá uma coisa totalmente errada, né? Um monta-carga diretamente na sala de cirurgia ligando o CMS ao centro cirúrgico, né? O que estaria aqui no Brasil não seria permitido, né? Bom, mas então a dica é ter uma anticâmara, né? O elevador, o monta-carga, abrindo sempre para uma sala com uma outra porta que possa separar. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando o monta-carga chega, quando eventualmente um elevador, aí é mais no caso do monta-carga, né? Você neutraliza as pressões, porque aí ele vai soltar o ar para dentro dessa anticâmara, que quando você depois abrir, já neutralizou essas pressões, né? Entendeu? Então, tem uma pergunta aqui, Flávio, de Paulo Figueiredo. Coisa, quando eu dou aula, eu faço desenhos e tudo mais, né? Não, mas está ótimo, eu acho que está todo mundo entendendo bem. Aqui eu não tenho esse recurso para fazer o desenho, espero que estejam me entendendo. Não, acho que está entendendo. Aqui o pessoal, Paulo Figueiredo está perguntando se o chuveiro de emergência deve ser instalado na manipulação de quimioterápicos. A RDC 50 só fala de lava-óleo. Olha, vamos esquecer quimioterápico, né? Vamos falar de uma maneira genérica, né? Você tem que ver qual é o produto que você está trabalhando, né? Então, e qual a possibilidade de realmente acontecer um acidente ali. Hoje em dia, em laboratórios, né? De uma maneira geral, você trabalha com kits lacrados e tudo mais, então isso perdeu. Antes, você manipulava muito, né? Esses reagentes e tudo mais, né? Então, o risco era bem maior, né? Hoje, praticamente... Na área de quimioterápico, pode acontecer um acidente, né? Mas, olha... Os relatos, sinceramente, os relatos são muito poucos, né? Desde que... Por quê? Porque você vai trabalhar numa cabine de segurança biológica ali, né? Com pressão, aí no caso, negativa. Vocês já aprenderam o que é pressão negativa. Pressão negativa, né? Por que é pressão negativa? Porque você... Pressão negativa puxando, pressão positiva jogando ar. Porque você está manipulando quimioterápico, imagina você está inalando quimioterápico todo dia ali, né? Então, você cria uma pressão negativa, né? Para que você não inale quimioterápico, né? Então, geralmente, que você já está trabalhando num ambiente de segurança, que isso é dentro da sala também, fechada, né? E tal, com um equipamento desse. Então, a possibilidade de ter um acidente é pequena, principalmente a ponto de você ter de tomar um banho ali. E, de qualquer forma, vamos voltar aí, vamos estudar o caso aí. É um quimioterápico. Se cair um quimioterápico, depende do tipo, né? Mas geralmente o que vai acontecer, por isso que tu lava os olhos, né? O que pode acontecer geralmente quando você está trabalhando na capela, eventualmente acontecer um acidente e ir no seu rosto, tá? Muito difícil ir no seu corpo inteiro, alguma coisa assim, né? Por isso que não colocou o chuveiro, né? Tá, mas se quiser colocar, ótimo, é mais uma segurança. Né? Eu acho também que na NBR de segurança do trabalho, ele traz a indicação de quando é que tem que ter chuveiro, quando é que tem que ter lava-óleos. É uma dica a gente olhar essa questão da segurança do trabalho. Isso, quanto a gente mais tem segurança... 3 minutinhos aqui. É melhor, né? Se você puder colocar, né? É que quando a gente faz uma norma, a gente tenta ali colocar o mínimo necessário, né? Para que aquilo não falte, né? Agora, se você puder colocar mais, sempre bem-vindo, né? Não tenho dúvida disso. A gente tem mais 3 minutinhos, Flávio. Eu queria só ver aqui a contribuição de Gamino, né? Acho que ele é da Sociedade de Controle de Infecção, eu acho, né? E ele fala aqui que os termos que usamos normalmente são, só para ele contribuir nos termos, né? São higienização igual a limpeza, sanitização, que é a redução da carga biológica em 6 log. Esterilização é igual a eliminação completa da carga biológica. Também ficou feliz aqui. Essa live está disputada, viu? Vários amigos aqui, Márcio, Oliveira. O Gamino... Tá cheio de amigos nossos aqui, mas assim, prestigiando aqui. O Gamino é um estudioso aí, né, desse assunto, e conhece muito mais até do que eu aí, de vários assuntos relacionados que a gente está falando aqui.
Obrigado aí pela ajuda aí, Gamino. Mas é por aí Todo mesmo, mundo aqui né? dando parabéns para você, Emerson, Doris, lá do Rio de Janeiro, também minha xará, Marli, todo Obrigado, mundo aqui pessoal. dizendo que foi muito bom, que foi ótimo, foi uma aula. E a gente primeiro a gente vai agradecer a todo Pô, mundo que esteve aqui. passou muito rápido, Voou, não pensei que estava foi? começando. Fale aí que eu quase te obriguei a você fazer, tá vendo? Não doeu nada, diga aí. Não, a Doris me pegou meio de surpresa, e eu cheguei, Doris, eu estou com medo do pessoal começar a perguntar sobre cloroquina, mas não sei o quê, aí vai sair um quebra-pau que não vai dar certo, né? Então, não, vamos evitar esse tipo de coisa, né? Porque não é o caso, até mesmo porque eu não sou a pessoa mais apropriada para estar falando desse tipo de coisa, né? Então, vamos Mas foi evitar muito isso. bom, Flávio. A gente quer agradecer Mas muito a sua disponibilidade para a BDH. eu queria até fazer uma propagandazinha, você já falou aí, né? Quem Faça. tiver, foi muito rápido, né? Então, quem tiver mais interesse, né? Como a Doris mostrou aí, né? Tem um livro aí que vocês podem ver. Tem a nossa aulazinha que a gente deixou no portal aí, né? Da BDH aí no YouTube, né? E também a gente ministra algumas aulas aí em algumas universidades, existem cursos de especialização na área, né? Junto com a AEA também a gente está fazendo cursozinhos pequenininhos, né? De 2 dias e tudo mais, vão acontecer alguns aí. E quem se interessar pelo tema, né? A gente tem aí outros momentos que pode falar com mais calma aí, né? Que são esses aí, né? Os cursos Exatamente. de especialização, livro, cursinhos rápidos, né? Coisa desse tipo. Estão perguntando se você pode sortear um livro aí. Eu não tenho! Eu não tenho livro nenhum. Quem vende é a Rio Books. Eu mesmo não tenho nada, né? Eu não tenho nem livro. Bom, tem o meu aqui, né? Que de vez em quando eu mesmo consulto. Mas foi muito bom. A gente agradece muito a sua disponibilidade, Flávio. Você tem sido maravilhoso para a gente, né? Prazer. Atendendo milhões de pedidos, né? Do vídeo no YouTube, da live, de tudo. Você está sempre disponível para a BDH É, e a gente agradece muito, né? a E muito BDH obrigado. E a gente vai cair em 2 minutos que a live derruba. Mas obrigado a todo mundo que está aí. Entre no nosso canal do YouTube, BDH Brasil, e se inscrevam para a gente fazer mais lives lá no YouTube. Muito obrigada a todo mundo, obrigado pela presença. Um beijo, Flávio. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado você, Doris. Não foi excelente aí você estar junto comigo aí, me ajudando aí, né? Fez não só perguntas, como participou também junto aí. Foi ótimo essa troca de ideias aí, foi ótimo. E obrigado pelo pessoal, pela paciência de estar escutando a gente aí, né? Eu espero ter ajudado em alguma coisa aí, né? É muito rápido, né? Com certeza, às vezes eu dou aula sobre esse tema de 4 horas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Que a gente aí tem condições de falar bem mais em Quem detalhe. tiver alguma dúvida especial, pode colocar no Instagram da BDH, que a gente vai repassando para a Flávia e depois a gente responde lá no próprio Instagram. Com certeza, Né? tá bom. Com certeza, combinado. Maravilha. Um beijo para todos. Até a próxima quarta-feira. Falou, Doris. Um abração. O pessoal aí da BDH e mesmo os outros que não são da BDH, quem quiser se inscreva na BDH, com certeza será muito bem-vindo. Um abração para todos. Um abraço.